Bem, meus amigos do canal Frodo Mandacaru, Pedro Lopes, Cultura FM de Araci, hoje eu quero dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aos nossos amigos internautas que estão visualizando, assistindo nossos vídeos. Eu estou com um cidadão araciense, nascido num povoado do Caldeirão, João Batista Oliveira. Um cidadão que conhece a história do Caldeirão, escritor, morou muitos anos em Salvador, está aqui na sua boa terra, produtor rural, conhecedor profundo das plantas medicinais do nosso sertão. E ele vai falar sobre algumas plantas. E depois vamos conversar com ele sobre as principais ruas de Araci, qual a origem das ruas. Araci hoje tem 260 ruas. Mas, primeiramente, eu vou conversar com ele sobre as plantas da nossa caatinga, principalmente o pau de rato. Por que tem o nome de pau de rato, João? Bom dia, João. Boa tarde, boa noite. Bom dia. O pau de rato é uma árvore de grande importância da nossa flora, do nosso bioma da caatinga, porque tem múltipla utilidade, tanto na produção de energia para o cozimento de alimentos, como até na farmácia, no medicamento, na construção de cercas e até para abrigar o tal famoso o rato, que hoje já está praticamente em extinção. É por isso que tem o nome de pau de rato? Sim, porque se você observar, quando a árvore está muito velha, as galhas de baixo começam a apodrecer e ficam buracos. E é uma fonte importante para alojamento e reprodução dos ratos. Sei. Essa planta as pessoas utilizavam para fazer lenha, para fogão, para brasa, para passar ferro na roupa, né? Ferro na roupa e de remédio, né, João? Sim. A lenha de pau de rato, quando ela é verde, ela emite um aroma que dá um cheiro agradável na farinha. Por esta razão, naquela época, quando nós tínhamos os fornos de barro, as pessoas davam preferência ao pau de rato porque ela exilava, ela provocava um cheiro e a farinha ficava gostosa. No entanto, o pau de rato, com essas mil e tantas utilidades que ela tem, eu cheguei a enumerar 17 qualidades, mas existe mais, porque ela é uma planta melífera, as abelhas gostam muito, e como também, como eu já falei, produz madeira, produz certos componentes que é necessário para o homem do campo e do bioma nossa caatinga. E por outro lado, o pau de rato, ela tem uma reprodução muito fácil, que não há perigo de extinção. Você pode plantar em qualquer lugar, no quintal, na sua roça, na sua chácara, que com poucos anos, com 3 anos já está florando. De forma que eu considero uma salvação para a nossa caatinga. Ela é ótima também na produção de carvão, porque tem um carvão duradouro e fácil de produzir. Que legal, isso é importante, né? Para as pessoas que gostam de fazer remédio, cozinhar, na fogão de lenha, né, João? Agora vamos conversar, eu quero falar com você, mudando de conteúdo, mudando de assunto. Araci é uma cidade formada pela maior parte da nossa população, tem a origem do Caldeirão, povoado do Caldeirão. Nós temos 260 ruas com nome de personalidades de Araci. Eu quero citar algumas ruas, como Vicente Ferreira, Joaquim Jeremias. Por que foi colocado esse nome dessas ruas, João? Você que pesquisou e escreveu uma apostila, né, com nomes de 260 ruas de Araci. Se for falar o nome de todas as ruas, o nosso tempo vai ficar muito longo. Você pode citar algumas, falar um pouquinho dessas principais ruas de Araci, João?
Sim. O Araci, as principais ruas de Araci, são decorrentes de políticos. Políticos que trabalharam, que defenderam nossa terra. Políticos que promoveram nossa região. E como também depois vieram os comerciantes e também fazendeiros que tinham casas em Araci e que moravam ali em certas ruas, que deram o nome da origem da rua. Outro fator que eu pesquisei é quando foi a expansão da energia elétrica de Araci, as ruas não tinham nome definido. Então, o senhor da Coelba, que fazia a respectiva instalação, para identificar onde estava sendo instalada aquela energia, ele botava o nome de uma pessoa que já morava naquele local. E através disso surgiu o nome das ruas. Definitivamente surgiu o nome da rua, e é um mérito para a pessoa, não tem Esse cidadão já é falecido, Orlando Santana, parece que não tem nome dele na cidade, nome de uma rua dele, né, João? Podia ser colocado. Né? Eu acho justo. A Câmara de Vereadores deveria lançar um projeto para colocar o nome de Orlando Santana. Eu acho justo, não porque é? foi um batalhador. Exatamente. Desde quando Araci já tinha energia motor, aquela coisinha mais precária, que depois veio a Coelba, ele foi um batalhador. Exatamente. E ele era uma pessoa que, se você procurasse ele, estava presente. Para qualquer coisa, ele estava ali. Ele sempre servia. Ô, João, antes de você citar o nome de algumas ruas, é um bairro da Contel. É um bairro da Contel, tem o nome de Contela, de uma empresa do asfalto, onde surgiu o primeiro asfalto de Araci, de Tucano, até Serrinha, de Serrinha até Araci. Aí botaram o nome, ela lá era instalado a empresa Contel, ficou o nome do bairro da Contel. Mas, na minha opinião, como cidadão aracense, que não sei se você concorda ou não, a Câmara de Vereadores deveria lançar um projeto, botar o nome de um bairro, uma referência conhecida, histórica da nossa cidade. É justo. Eu incorporei algumas ruas que seria do bairro da Contel, a área número 1, que é a área do Coqueiro. Porque fica ali vizinho, eu fiz a minha demonstração. Sendo que a Contel está na rua Rui Barbosa, parte da estrada BR-116. Então, por essa função, realmente justifica uma definição de um bairro da Contel. Mesmo porque foi uma construtora que deu origem. Exatamente, e ficou o nome de Contel. Mas era assim, nós temos grandes cidadãos que poderiam colocar aí o nome daquele bairro, a origem da nossa cidade, né? Como a entrada da Terra Vermelha ali, né? O Jacu, e a entrada, escolhia o nome e colocava o nome. Pode ser mudado, não pode, João? Pode sim, eu acho até que deve. Porque muitas pessoas ilustres de Araci não foram contempladas com o nome de rua. E um dos primeiros moradores dali, da Contel, que não tinha o nome da Contel, chamava Zé Meidia, conhecido como Zé cidadão. Meidia, eu me lembro. Zé Meidia, gente. Me lembro. Zé Meidia, todo mundo chega, olha, deu meio-dia, lembra de Zé Meidia, lá no bairro, da Terra Vermelha, e para o Jacu. Esse cidadão foi um cidadão que prestou serviço muito em Araci, e eu quero que a Câmara solicitar à Câmara de Vereadores que possa rever isso. Né, João? Sim, com certeza. Ô, João, agora vamos partir para algumas ruas. Eu quero concluir né? assim, que existem muitas pessoas ilustres de Araci que não foram contempladas. Eu estou fazendo um levantamento dessas pessoas só para agregar na história, no livro da História do Caldeirão, que nós estamos fazendo. Isso entrará no volume 2. Falar em Caldeirão, interrompendo você me contou aqui, ontem, foi um dia desse aqui, que o Caldeirão, a origem, tem mais de 3.000 anos? Como é que é? Não, veja bem, o Caldeirão é a natureza, são tanques, nós não sabemos medir o quanto tempo. Quanto tempo o Caldeirão, Quanto tempo tem. E gerações, vem de gerações em gerações. O Caldeirão, eu com minha sobrinha, que é historiadora, a Bernadette, nós avaliamos que o Caldeirão, a Fazenda Velha do Caldeirão, João Ferreira de Oliveira, teria iniciado em 1850 para 1860. Esse é nosso levantamento da Fazenda de Caldeirão. Caldeirão. Porque Zé Ferreira chegou aqui em 1812
viveu aqui e depois se expandiu, fez a Fazenda Tingui, e você sabe que o Caldeirão tem a origem também da Fazenda Tingui. Tingui. E antes de Zé Feira chegar, já existia o Rufino, o Caldeirão, a Fazenda, né? Como você citou. Ô, João, agora vamos ver... Voltando ao Caldeirão, Sim. eu caminhando pelas caatingas do Caldeirão, por aquela região, eu não observei algum detalhe de habitação indígena. Parece que o Caldeirão, como era uma região muito seca, talvez os índios não teriam se apoderado dali. Apenas tinha umas trilhas, que eram as trilhas de boiada, que as pessoas já passavam ali. Antes de Zé Ferreira, o Caldeirão já era conhecido. Já era conhecido. Pronto. Agora, João, vamos agora com a parte das 260 ruas de nossa cidade do Raso de Araci. Como é que você teve a ideia de fazer essa pesquisa dessas 260 ruas? Por que esse nome de rua? Existe essa rua Joaquim Jeremias? Sim, nós tivemos uma fase meio difícil da pandemia. E eu fiquei uns dias em Araci, meio concentrado, e eu tinha que procurar o que fazer. Então eu usava a minha máscara e comecei a caminhar na cidade. Mesmo que eu precisava conhecer melhor a cidade. Aí eu ia fazendo as minhas anotações, ia verificando as coisas, anotando as igrejas e conversando com as pessoas também. Os candomblé, a casa de candomblé e todo esse princípio aí de levantamento. Porém, esse levantamento não me dava confiança. Porque as ruas de Araci têm nome, mas não tem placa, não tem etiqueta. E muitas precisam de botar uma etiqueta para você saber onde é que está. Porque rua começou na Grécia Antiga, há 400 anos de Cristo, por aí, e eles começaram a formar as ruas, mas tinha que botar os nomes para saber onde é que a pessoa está. Eu estou na rua tal, então para isso precisava botar o nome. E em Araci não aconteceu isso, porque tem muitas ruas aí que eu não sei. Para eu saber o nome da rua, eu teria que perguntar às pessoas. Eu andando no bairro do Coqueiro, vi uma rua sem nome. Aí eu perguntei a um morador, como é o nome dessa rua? Ele me respondeu, essa rua aqui é Carlos Mota, respeitando o político. É, Carlos Mota, sim. Eu disse, mas não pode botar um nome de rua com uma pessoa viva. A lei federal... Na época ele era vivo, né? Era vivo. Hoje é falecido. A lei federal não permite. Mas botou, também não tem nada contra, é um político. Aí, eu conversando com outra pessoa, ele me disse assim, não, é um Carlos Mota de Serrinha que já morreu. Eu digo, não é. Esse Carlos Mota de Serrinha não tinha assim, uma função política em Araci que justificasse um nome desse. Aqui em Araci, né? Aqui em Araci, Carlos Mota existia. Só que, infelizmente, poucos meses depois, o Carlos Mota faleceu e aí oficializou o nome do Carlos Mota político de Araci. E por que você numerou algumas ruas, região 8, a rua, por exemplo, a rua Lindaura, Jeremias? Veja bem, os bairros de Araci, para mim, que eu moro fora, eu não sentia definidos. Eu conhecia o bairro, mas não tinha definição. Então eu não sabia os limites do bairro. Como é que eu ia fazer uma rua, estabelecer o nome da rua, um bairro tal? E aí eu criei 9 áreas, que abrangem mais de um bairro, ou mais de um bairro, e essas áreas têm suas limitações. E aí eu fui escrevendo por essas regiões para facilitar meu trabalho. Sendo que, para eu dar seguimento ao meu trabalho, eu consegui um mapa da prefeitura aqui de Araci. Estico, meu sobrinho conseguiu um mapa e me mandou. Só que esse mapa de Araci tem um procedimento que eu não conseguia identificar as ruas, porque as letras estavam confusas. Às vezes trocava O por A e P por L. E aí minha filha pegou esse mapa em Salvador, redimensionou esse mapa todo por um processo lá, que as ruas ficaram todas legíveis, os nomes ficaram legíveis. E em função desse mapa foi que eu melhorei o meu trabalho e consegui fazer esses rabiscos aqui, esses rascunhos aqui,
Eu mostro aqui aos nossos amigos internautas. Que poderá Não sei se dá para visualizar bem, né? Poderá no futuro ser útil para... Muito importante, olha, está aqui todos os nomes das ruas de Araci, 260 ruas de Araci, né, João? E nome de ruas que eu identifiquei, eu fiz uma outra relação explicando quem foi aquela pessoa. Se a pessoa, eu não sei quem foi a pessoa, eu botei deixei em aberto, em suspenso, sem a definição de qual a função daquela pessoa na sociedade. Ok, João. Não é o caso de José Roque de Oliveira, dando um exemplo, tem a rua José Roque de Oliveira, mas ele foi um político importante. Exatamente, e eu fiz todos os esclarecimentos. O Barão de Jeremoabo. Barão de Jeremoabo. Vicente Ferreira. Vicente Ferreira. E outros nomes, né? Como Antônio Oliveira Mota. Antônio Oliveira Mota, Zé Pedro de Carvalho. Zé Pedro de Carvalho, Joaquim Pinheiro. Joaquim Pinheiro. A Rua de 7 de Setembro foi Luiz em Magno. virtude da independência do Brasil. Luiz Magno, né? Luiz Magno. Foi um político comerciante importante na cidade. Francisco Xavier. Francisco Xavier. Francisco Xavier. José Bonifácio. Por que José Bonifácio? É da história do Brasil, né, João? Aqui. É a rua da rádio, onde nós estamos aqui. Rádio, próxima à rádio. Então, Ô, João. Isso aí eu acredito que vai ser um início para nós fazermos um trabalho mais catalogado. Exatamente. E dar uma vida para a nossa cidade. Exato. Ô, João, parabéns, eu quero dar os parabéns a você, esse grande historiador de Araci, escritor, que está aqui hoje com Pedro Lopes, no nosso canal do YouTube, né? E espero que você entenda e assista esse vídeo. Esse cidadão aqui acaba de doar um livro, né? Ao Centro Cultural. Esse livro aqui é de uma personalidade, escritor de Tucano, Bahia. Vocês conhecem esse livro? Vou mostrar aqui você um pouco, ó. Esse livro aqui. Ô, João, como é que foi esse livro aqui, João? Obrigado. Eu já vou passar para a Nanélia, a direção do Centro Cultural. Tá bom, João? Eu visitei muito a Biblioteca de Tucano. Sim. Que, inclusive, me deu um suporte. A caravana, né? Caravana. Passou aqui em Araci. Passou na Lagoa Escura. Na Lagoa Escura, essa caravana. Para eu escrever também um segundo trabalho meu, simples, a Câmara Municipal de Araci. E, em função disso, eu tive que ir a Tucano para verificar... O primeiro vereador de Araci. Os primeiros vereadores de Araci. Você pode citar alguns deles? Eu tenho aqui uma relação... Olha, meus amigos, os primeiros vereadores de Araci na época da emancipação política de Araci, em 13 de dezembro de 1890. Eu tenho eles aqui. Pode citar alguns deles aí, João, para os nossos amigos internautas do canal, para que a história de Araci é muito bonita, gente. Deixa eu ver se tem José Lima. José de Oliveira Lima. José de Oliveira Lima. Na época de Tucano, quando Araci pertencia a Tucano, né? Depois voltou, se emancipou, era representante, né? Na primeira legislatura de Araci, vou citar alguns aqui, os três, que é José de Oliveira Lima, que foi uma figura importante. Importante, era assim. Pedro Alves Pinheiro, Celso Rafael Mota e outros mais. Esse material está aqui à disposição aqui no Centro Cultural. Se alguém quiser verificar, nós temos até a legislatura, a 17ª legislatura, que foi a do ano passado, e são vereadores atuais. Exatamente. Hoje, João, tem a tecnologia do GPS, descobrindo que fica tal rua em Araci. Mas você criou uma criatividade diferente. Como é que é? O GPS é um processo muito evoluído, mas eu não sei se atende ao princípio cultural. Quem chega em Araci hoje, eu quero estar numa rua tal, como é que deve fazer para um visitante chegar em Araci e procurar uma rua, eu quero visitar um meu amigo, um parente, numa rua tal? Como é que deve ser feito o procedimento? Possivelmente, se ele tiver o GPS, ele vai fácil. Vai fácil, porque hoje a nova tecnologia... Hoje é tudo de boca... Uma pessoa pergunta, vai ali e tal, né? É ali, que a rua fica ali no bairro do Coqueiro, Guarda, Contel, bairro da Bombinha. Boca a boca. Boca a boca. Mas se a pessoa não tiver a condição de boca a boca, por esse material aqui você vai encontrar fácil. Vai encontrar. Aonde as pessoas podem conseguir essas informações?
do seu livro. Breve História do Caldeirão de Araci, o que for, né? Isso aqui é um capítulo da história do Caldeirão. É um capítulo. Mesmo porque eu botei como um capítulo, porque existe... E no Caldeirão tem quantas ruas no povoado do Caldeirão? 11 ruas. 11 ruas no povoado do Caldeirão. Já tem algumas identificadas já. Veja a diferença, olha. A sede tem 260 ruas, segundo o João, historiador, escritor, está relatando aqui, né, João? É muito importante esse trabalho de João Batista, irmão de Laboredo, Dona Olerinda, do saudoso Isaac Jeremias. Se você quiser saber uma rua de Nicolau, por exemplo, o nome Nicolau Lira Carvalho. Fica na onde essa rua? Que região? Se você vier por esse material aqui, por esse catálogo nosso aqui, você vai conseguir fácil. Rua Padre Fiorentini. Fiorentini. Que região fica? Essa é fácil. É fácil, é no centro da cidade. Fica no centro da cidade, na área 1, salvo engano, na área 1. Que fica Rua Ludovino Carvalho. Ludovino que Carvalho, região? É meu pai, né? Rua Ludovino de Carvalho. Eu não recordo bem qual é o nome da Ludovino e Renato de Carvalho. Mas fica ali na margem da BS-116. Exatamente. Perto da rua. Fica ali perto da BS-777. Perto do Colégio CETEP. CETEP. Esse colégio rodoviário, bairro rodoviário. Pé do Monte, bairro Pé do Monte é rodoviário. Por esse trabalho aqui... Ô, João, se eu quero perguntar, a rua do Zé Roque fica qual região, mais ou menos? José Roque eu sei, Eu não sei assim... O José Roque parece, João, fica aí na rua do Riacho, pro Riacho, no Poço Grande, Rua das Bananas. A rua José Roque de Oliveira, ela limita duas áreas. Localizada aí não passa o mercado para sair lá no posto lá que vai para o Poço Grande. Né? Ela limita duas áreas. E é uma rua imensa, porque se você imaginar, vai até Poço Grande. Tem o Poço Grande, a BA 408. João, e as travessas denominadas Vicente Ferreira, como é que é essas travessas, João? A travessa é uma continuidade de uma rua. Por exemplo, ela bifurca com a rua. Então, para não botar um outro nome, botaram uma travessa, por exemplo, José Ferreira de Carvalho, que aqui no centro tem a Praça José Ferreira de Carvalho, não é isso? E tem uma travessa. Já que nós estamos falando de rua, vamos falar um pouquinho da Praça da Conceição, que foi construída pelo Zé Ferreira de Carvalho e seus escravos. Foi construída uma igreja antiga, foi demolida em 59, e a praça deveria colocar um memorial histórico, né, João? Que se analisa, João Batista. A Praça da Conceição, a nossa querida Praça da Conceição... Eu acho que alguns arquitetos talvez não tiveram oportunidade de não sei, João, minha maneira de falar, de ter um conhecimento da história de Araci, né, na reforma. Araci, essa praça teve várias reformas. A atual foi a prefeita Queinha que reformou, está muito bonito. Agora, o que faltou alguma coisa? Pode citar alguma coisa, João? Sim, eu acredito assim. A Praça da Conceição de Araci é uma das praças maiores da região do Senzal. Eu conheço muitos municípios da região, não tem uma praça tão bonita, tão grande como essa. É tão curioso o que eu conheci a Praça da Conceição, que eu consegui medir. Hoje a Praça da Conceição são 4 tarefas. 4 tarefas de terra? 4 tarefas, é grande, enorme. Né? 4 tarefas dá um pouquinho mais de 2 hectares. É quase o mesmo tamanho da Praça do Tanque da Nação. Sim. É maior do que a da nação. João, na época... Eu vejo sim, que houve, com a demolição da igreja, ficaram ali os restos mortais. Eu acho que não foram retirados. O fundador de Araci, né? O fundador de Araci. E nós temos que prestar uma reverência a esse povo. Afinal de contas, foram os nossos pioneiros. E por isso eu achava que ali devia ser construído um memorial. Um memorial digno, simples, mas digno. Citando... Uma maquete, né, da antiga igreja. Também uma maquete. Da antiga igreja. E se fosse possível, poderia-se fazer umas escavações ali para ver se a gente localizava os alicerces. E fazia como um centro de estudo, um centro de grandeza. Que se nós conseguirmos ali aquelas pedras que foram carregadas
E carro de boi, carro a boi, os ombros. Exatamente. Tem uma virtude. Então eu achava que esse trabalho devia ter sido feito. Mas talvez no futuro isso possa acontecer. Quando tiver uma reforma ali, fazendo escavações. É uma pesquisa, uma pesquisa. Trabalho, né? Eu estou me comparando isso porque em Salvador aconteceu isso. A igreja da Sé em Salvador foi demolida e botaram asfalto. No decorrer do tempo, a história foi modificando e fizeram aquelas escavações lá na Praça da Sé, que chega em Salvador e na Praça da Sé, você vai ver os alicerces da igreja antiga. Tem até a cruz caída na Praça da Sé. Poderia fazer isso em Araci, não era? Também. Ainda há tempo de fazer. Também. Uma maquete da antiga igreja, esses aí do mesmo tamanho da época, não, né? Fazer uma maquete pequena, né? Para que muitos cidadãos possam relembrar essa história. Porque a cruz caída, segundo a interpretação de Mário Cravo, que eu conhecia muito Mário Cravo, que era o escultor, ele me disse assim, olha, ali foi uma cruz da igreja que derrubaram. É a cruz caída, a cruz que caiu. E aqui aconteceu a mesma coisa. Isso aí. E a gente podia resgatar esse passado. Se nós pudermos descobrir os alicerces ali, quem sabe? Até mesmo os restos mortais, quem sabe? A igreja ficava ali mais ou menos onde é hoje ali, quase de frente ali a prefeitura, mais ou menos. Da frente da prefeitura. Mais ou menos ali. Não, era um pouquinho mais para lá da prefeitura. Onde era a Fonte Luminosa. Era invertida, isso. Exatamente. Um pouquinho mais para cá. Antigamente. Ela era invertida ali, atual. Justamente. E, inclusive, eu acompanhei muito aqui em Araci, que o passeio da prefeitura era alto e servia de dormitório dos pau de arara. Quando da construção do Brasil, que deu muito pau de arara aqui em Araci, porque a viagem era muito longa, não tinha asfalto, o pé não estava muito em Araci, e ali servia de dormitório das pessoas que trafegavam nesses tais pau de arara. Só que, como Araci não tinha condições sanitárias, eles usavam a praça como... A praça era Areião, né? Eu não me lembro, que eu nem nascido era na época. Eu não era nascido, mas disse que era um areião. Areião, Diz um ditado que antigamente tinha um cidadão que falava: a areia batia no mocotó. Os dejetos humanos que eles faziam por ali mesmo, tinha um cheiro muito grande, mas eles não tinham culpa, porque também não tinha espaço para ele fazer suas necessidades. Ok, João, eu quero agradecer a você por essas informações riquíssimas que você traz para os nossos amigos internautas do canal Flor do Mandacaru e da Cultura FM, com Pedro Lopes. Aproveito. Essas informações são maravilhosas para um conhecimento, para a história do nosso povo. Estou à sua disposição e vou lhe prometer, quando retornar para Salvador, imprimir um volume número 1 da história do Caldeirão e vou lhe trazer uma cópia. Exato. João, são 3 apostilas que eu tenho e... Eu quero hoje aproveitar a sua oportunidade, agradecer a você, a nossos internautas que estão escrevendo. Nós passamos de 6.000 inscritos em 3 anos, 6.000 inscritos, e já passamos de 1 milhão de visualizações. Tá bom. Mais de 1 milhão, não é 1 mil, não, mais de 1 milhão, né, João? Muito bom. Não é? Meus parabéns, eu espero que você realmente divulgue o nome de Araci, que eu sempre pego lá, sempre estou ouvindo, e eu quero fazer alguma coisa para a nossa terra. E que você chegue e manda esse vídeo para seus filhos, para sua família, seus familiares, seus amigos em Salvador, na Bahia, no Brasil, até no mundo se tem amigos, para compartilhar esse vídeo, que é uma riqueza, um conteúdo maravilhoso, que é a nossa história das ruas, principalmente do pau de rato. O pau de rato é um símbolo, eu considero um símbolo e é uma virtude que tem a nossa caatinga. Beleza, meus amigos? Vocês assistiram aí 2 conteúdos importantes, né? Que é o pé de pau de rato e a história das ruas da cidade. Das nossas praças, algumas ruas, alguns bairros, com esse grande escritor, historiador, João Batista Oliveira, irmão de Dona Laborê, Dona Olerinda, do saudoso Isaac Jeremias. Eu estou só começando. Não é? Qualquer coisa, vamos trabalhar. Vamos, e brevemente você vai retornar ao nosso canal e no nosso programa da Cultura FM com Pedro Lopes, do programa Orvalho Sertanejo,
e do grande encontro da música brasileira e do Clube do Rei Roberto Carlos, João. Agradeço a você e quero convidar você, amigos internautas, assista esse vídeo, valorize, compartilhe, inscreva lá no sininho, dê o seu like. Valeu, gente boa? Estou à disposição. Pega minha mão aqui, parabéns, estou à disposição. mãos unidas. Vamos trabalhar. Valeu, João. Vamos escrever. Vamos nessa história. Valeu, João. Ok. Compro no supermercado Isabela. Supermercado Isabela, localizado na Praça do Mercado de Araci, Bahia, número 190. Horário de funcionamento durante toda a semana, das 6 às 19h30. Telefone para contato 75998866098, com grande variedade de produtos, como leite de vaca, leite de cabra, pães, farinha de araruta, peixe, coco gelado, natural e no litro, presunto e queijo, cerveja gelada e bebidas em gerais. Supermercado Isabela, Ramilce Cássia e funcionário agradece a preferência. Bom dia, eu sou Thais Alina, dona da empresa Thai Consignados, parceira de Pedro Lopes. Hoje vim contar um pouquinho da nossa loja e da nossa história para vocês. Essa é a nossa loja de Araci. Nós estamos situados aqui na Rua do Beco do Miguel do Fumo, em frente à loja de vinho. Nós trabalhamos com empréstimos para aposentados, pensionistas, pessoas que trabalham de carteira assinada. Você que recebe o Bolsa Família, nós também temos uma linha de crédito para você. Nós hoje somos uma loja completa. Lembrando também que temos uma outra loja situada na cidade de Teofilândia, que fica localizada na Praça Lomanto Júnior, aonde era o cantinho do lanche. E mais um recadinho para vocês. Nós atendemos também através do nosso WhatsApp e também através do nosso Instagram. Então, se você deseja fazer uma simulação com a nossa loja, nós estaremos à disposição para estar atendendo vocês.